Prezados alunos, na aula de hoje vamos falar sobre as estações elevatórias dentro do sistema de abastecimento de água. Elas abastecem água bruta e água tratada. Então, água que está no manancial, que normalmente está no nível mais baixo, né, que é onde se coleta a água bruta, rios, barragens, lagos, normalmente está numa cota topográfica mais baixa que o sistema. E aí tem que aduzir e elevar essa água até a estação de tratamento. Então, elevação da água bruta e também dentro do sistema elevatórias da água tratada. Okay? Aqui a gente pode ver a imagem, então, das adutoras das estações elevatórias de água bruta do Marrecas e do Faxinal, ambas, então, do sistema de Caxias do Sul. Então, a estação elevatória, como está ali passado o conceito que consta em norma, tá? Que é a norma 2.214, que foi atualizada agora em 2020. Então, é um conjunto de obras e equipamentos destinados a recalcar a água para a unidade seguinte, ou seja, para levar a água de um ponto mais baixo para um ponto de cota topográfica mais alta. Então, para vencer esse desnível geométrico desfavorável, se faz necessária a presença, então, de um equipamento que põe energia no sistema, no caso, as bombas. Em sistemas de abastecimento de água, geralmente há várias estações elevatórias, tanto para o recalque de água bruta, como para o recalque de água tratada. No sistema de água tratada, dentro da água tratada, normalmente são diversos, menores que o da água bruta, mas diversos sistemas de elevação de água. Pode ser as estações convencionais ou do tipo booster, que é a que fica na linha, na própria rede, que se destina a aumentar a pressão ou a vazão em adutoras ou redes de distribuição de água. Então, a maioria dos sistemas de abastecimento nos dias atuais possuem um ou vários conjuntos de bombas, seja para recalcar água de mananciais de superfície ou de poços, então, nesse caso, água bruta, seja para recalcá-las a pontos distantes ou elevá-las para repor a capacidade de adução de adutoras. Que também é uma forma de atualizar o sistema conforme as demandas vão aumentando. Correto, o ideal seria trocar a tubulação, melhorar a estação de tratamento, mas muitas vezes, pela dificuldade de execução dessas obras, principalmente onde o sistema já existe, onde as ruas já estão abertas, onde já existe construção civil, então uma das alternativas é utilizar o bombeamento para colocar mais energia, dentro de um limite viável. É claro que a gente vai ver mais adiante que quando tu aumenta a potência da bomba, tu altera o tipo de bombeamento, muitas vezes tu está aumentando também o consumo energético, o custo da conta de luz para a companhia de saneamento, que é bastante significante, bastante relevante. Normalmente, é a principal conta, o principal gasto das concessionárias de abastecimento de água é o gasto com energia elétrica, devido ao bombeamento, aos bombeamentos. Preferencialmente, a gente vai utilizar o sistema por gravidade. Tá? A gente, quando vai fazer a concepção de um sistema ou de partes de um sistema, com ampliações de um sistema já existente, a gente vai procurar que o sistema funcione por gravidade, assim não ter o custo da energia, não ter o custo da instalação de uma bomba, não ter o custo de manutenção da elevatória. Tá? Então, a vantagem do sistema por gravidade é que evita as despesas com energia, independe de falhas e interrupções no fornecimento de energia elétrica, facilita a operação e manutenção com a inexistência de equipamentos mecanizados e elimina o ônus adicional representado pelo pessoal e material necessário à operação e manutenção de estações elevatórias. Ainda mais nos dias atuais em que essas estações elevatórias elas estão bastante controladas por sistemas eletrônicos, sistemas inteligentes, tá? O que traz vantagem, que permite um maior controle sobre o teu sistema, mas, por outro lado, exige um pessoal cada vez mais especializado. O que torna necessário, muitas vezes, mesmo que a gente faça uma concepção inteligente do sistema, o que torna necessário o uso de bombas, o uso de estações elevatórias? A questão da topografia, é o caso de Caxias do Sul, mas também outras questões como a ampliação da cidade, das demandas por água, aumento de vazão,
o que faz que seja necessário, muitas vezes, atualizar o teu sistema, aumentar a capacidade do teu sistema. E para aumentar essa capacidade, tu tem que, muitas vezes, fazer obras caras e que trazem transtornos à população. Então, em alguns casos, e dentro de limites toleráveis, é possível sanar temporariamente esse problema com a utilização de bombas maiores, ou mesmo começar a utilizar bombas onde não haviam, por exemplo, para compensar o aumento de perda de carga pelo aumento de vazão em algum sistema. Tá? Caxias do Sul é um exemplo de um sistema grande, com topografia bastante acidentada, bastante variada, e que necessita, então, do uso de elevatórias. Além disso, também é uma cidade que houve um crescimento em parte ordenado, em parte desordenado, e que exigiu que a companhia de saneamento fosse aumentando a demanda, aumentando o sistema, ampliando o sistema, e com isso, muitas vezes, uma das soluções foi a utilização de mais elevatórias para aumentar a capacidade do sistema, utilizando, então, a injeção de energia no mesmo. Então, as elevatórias não ficam restritas apenas ao uso em sistemas de abastecimento de água, também são utilizados em sistemas de esgotamento sanitário, tá? E representam um custo elevado de energia. Então, como está dito ali, é um dos principais itens dos custos operacionais das prestadoras de serviço de saneamento básico. A conta de água da Corsã, do DEMAI, do próprio SAMAI de Caxias, são contas de água muito expressivas, sendo que a da Corsã é a conta de luz, aliás, conta de energia elétrica, das mais altas do Rio Grande do Sul. Então, aqui só para a gente ter alguma ideia de valores, esses são dados da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, e se refere, então, a alguns dados ao ano de 2013 da Sabesp, que tem o maior sistema de abastecimento de água do Brasil. Então, as estações elevatórias de água representam 90% das despesas com energia elétrica no sistema de abastecimento. Então, dentro de todo o sistema de abastecimento, 90% da conta de luz refere-se, então, às elevatórias. O restante ali vai ser a própria iluminação de escritórios, a estação de tratamento, os equipamentos da estação de tratamento, outros equipamentos utilizados no sistema de abastecimento, mas eles representam apenas 10% desse consumo de energia da companhia. O consumo de energia fica em torno de 0,6 kWh por metro cúbico de água produzida. Então, a gente pode ter uma ideia, considerando que a vazão é imensa no sistema da Sabesp, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Então, o consumo, por consequência, o consumo de energia elétrica também vai ser muito alto. Aqui alguns dados da Sabesp, então, de 2013. Foram gastos 584,5 milhões com energia. A demanda da média foi de 370 megawatts e 1,76% da energia elétrica produzida no estado de São Paulo, então, é consumida pelo sistema de abastecimento de água. Então, como é que a gente pode trabalhar o sistema na concepção dele para reduzir o consumo de energia elétrica? Então, a gente já viu que o principal unidade de consumo de energia são as estações elevatórias, são as que demandam maior gasto com energia elétrica. Como é que a gente pode fazer para reduzir isso? Então, uma alternativa é a redução da altura manométrica. A altura manométrica é a soma do desnível geométrico, ou seja, você tem que bombear água de um reservatório que está na cota 50 para um reservatório que está na cota 100, tu tem ali 50 metros de desnível de água a ser vencida. Essa é a altura geométrica. A altura manométrica incluiria aí as perdas de carga. Tá? Então, nós temos que reduzir a altura geométrica, se for possível, ou então reduzir as perdas de carga. Dessa forma, estamos reduzindo a altura manométrica. Então, redução da altura geométrica, redução das perdas de carga, características da tubulação, material, diâmetro, idade. Ou seja, se eu tenho uma adutora, por exemplo, antiga, em ferro fundido, já bastante enferrujada, com coeficiente de Hasse-Williams ou da fórmula universal da perda de carga já bastante reduzido em virtude da questão das características da tubulação, que já está sofrendo incrustações, o tubo já está bastante rugoso.
eu posso trocar essa tubulação, utilizar um diâmetro maior, isso já vai reduzir a perda de carga, botar um material que tenha um coeficiente maior, ou seja, que tenha uma menor perda de carga, e assim por diante, tirar algumas conexões que também podem representar, elas normalmente não são relevantes, mas mesmo assim pode ser uma forma de reduzir a altura da perda de carga. A disposição da tubulação na elevatória, a entrada dos reservatórios, ou seja, a mudança mesmo da localização e da disposição das unidades e utilização de variadores de rotação, como o inversor de frequência, então, que permitem um uso mais racional das estações elevatórias. Redução no volume de água a ser bombeada, tá, através do controle de perdas, ou seja, reduzindo a perda, a gente vai estar reduzindo a vazão, e também conscientização da população com o uso racional da água. Aumento no rendimento de motores e bombas, então avaliar se as bombas do teu sistema estão trabalhando com rendimento elevado, ou seja, próximo à curva ótima da bomba. Tá? Isso também é ajudado pelos variadores de rotação, como o inversor de frequência. E a outra coisa é o consumo de energia fora do horário de pico. Isso aí pode ser muito utilizado se tu tiver um volume adequado de reservação. Então, se os teus reservatórios conseguirem suprir a demanda de água sem precisar aduzir água até eles, que normalmente é feito por bombeamento, nos horários de pico, onde a energia custa mais cara, tá? Que normalmente é entre as 18 horas até as 21, com uma operação inteligente do sistema e o controle operacional de todo o sistema, ou seja, o uso de equipamentos com controle remoto, controle à distância, e um centro de controle operacional, ou seja, o uso de uma CLP, de um sistema logístico com o uso da inteligência de computadores, operando em tempo integral o teu sistema. Com relação às estações elevatórias, elas apresentam, então, uma estrutura, normalmente um equipamento eletromecânico, que é o conjunto motor-bomba, as tubulações, sucção, barrilete, recalque, junto a isso também as conexões que vêm junto a essas tubulações, e a própria construção civil, que é o poço de sucção e a casa de bombas. Mas de uma forma muito simplificada, claro que tem outros equipamentos menos relevantes, mas também necessários, outras estruturas também que podem ser agregadas, como gradeamento, como válvulas, adufas, sistemas de controle e assim por diante. Aqui a gente está vendo a imagem de um sistema, tá? Normalmente que a gente pode ver o motor e aqui a bomba. Normalmente são utilizadas bombas centrífugas, mais usual são as bombas centrífugas radiais, para fazer, então, esse deslocamento da água. Então, aqui a gente pode ver o conjunto motobomba. Normalmente, esses conjuntos são mais de um, a gente instala na mesma unidade mais de um. Então, se um é capaz de suprir, normalmente vai ter dois, um que é reserva, que só entra quando o primeiro falhar ou tiver em manutenção, ou até para fazer rodízio dos dois sistemas. Aqui uma planta mostrando mais detalhadamente os componentes do sistema. Okay? Ali a gente pode ver, então, que além daquelas estruturas maiores que nós falamos, também válvulas, peças, drenos, ventosas, medidores de vazão, ou seja, equipamentos de conexão, equipamentos de controle e outros. É uma estrutura bastante grande, principalmente nas elevatórias com casa de bombas. No booster isso se torna menor. O booster normalmente é apenas para pressurizar a rede, então ele é um conjunto motor-bomba ligado na própria rede, mas de forma mais simplificada. Mas uma casa de bombas tradicional tem uma estrutura bastante grande.
Com relação aos tipos de bombas, então, como eu já disse, as mais utilizadas são as bombas centrífugas, e entre essas, bombas centrífugas de fluxo radial. A gente já vai ver uma imagem que vai explicar um pouquinho melhor, então, são as denominadas centrífugas propriamente ditas, ou seja, comercialmente, quando de uma bomba centrífuga, vai ser a de fluxo radial. Então, a água penetra na bomba por uma entrada junto ao eixo do rotor, ou seja, de forma axial, e daí é dirigido para a periferia em grande velocidade, ainda, ou seja, aí de forma radial, graças à força centrífuga gerada pelo rotor em movimentação. As bombas de fluxo radial destinam-se ao recalque de líquidos em geral a posições elevadas, ou seja, para vencer grandes alturas manométricas e uma vazão relativamente baixa. Uma prioridade aí é ter uma altura manométrica maior e uma vazão um pouco menor que o... Mas, dependendo do tamanho da bomba, ela consegue comportar grandes vazões. A gente vai ver na curva da bomba que quanto maior for a vazão, menor vai ser a altura manométrica e vice-versa. São os tipos de uso comuns, então, em captações com grande recalque, em elevatórios situados junto a estações de tratamento de água ou reservatório, torres e ainda estações de reforço de pressão. Quando a pressão a ser gerada for muito elevada, a gente pode usar mais de uma bomba, então, ou uma bomba de múltiplo estágio. A água que sai do primeiro rotor é conduzida para o segundo, de onde sai com a pressão aumentada. Se necessário, o segundo rotor é acionado. Se não, o primeiro já resolve o problema. Então, está aqui a imagem da bomba centrífuga de fluxo radial. Nessa imagem, a gente pode ver os componentes da bomba. Okay? O eixo aqui, os principais, o rotor, mas tem uma série de outras peças, como gacheta, anel de vedação, os rolamentos, o retentor, e assim por diante, que compõem a bomba, que é um equipamento complexo. Tá? E aqui a gente pode ver como é que se dá, então, a entrada do fluido antes de sofrer elevação da energia e depois a saída aqui, já sendo recalcado para o ponto mais elevado. As bombas centrífugas de fluxo radial, com relação aos seus rotores, podem apresentar rotor fechado, semi-aberto ou rotor aberto. Tá? Depende aí muito do equipamento. O mais usual nas bombas atuais é o rotor fechado. Aqui a bomba centrífuga, então, de fluxo radial, sendo utilizada como um booster, então, sem uma estação elevatória, mas instalado direto na rede. Tá? E até as características de dimensionamento são um pouquinho diferentes. A bomba centrífuga de fluxo axial é menos utilizada em sistemas de abastecimento de água grandes. Eles são mais utilizados, por exemplo, para extração de poços e assim por diante. Então, a movimentação da água faz-se no sentido do eixo do rotor. Então, por isso, o termo axial. Esse se assemelha a uma hélice, sendo por isso conhecido também por bomba de hélice. Sua aplicação é reservada ao bombeamento de grandes vazões e reduzidas altura manométrica. Então, ele não é para vencer grandes alturas manométricas, mas sim para grandes vazões de água. É utilizada frequentemente em captações de água de mananciais de superfície com pequena altura de elevação. Tá? Nos sistemas mais tradicionais, onde normalmente tu tem uma elevação razoável, uma altura manométrica razoável, é mais comum as bombas de fluxo radial. As bombas de fluxo misto, então, combinam princípios das bombas radiais e axiais. O encaminhamento da água é helicoidal. As bombas de eixo prolongado para extração de água de poço profundo são geralmente do tipo de fluxo misto e quase sempre de vários estágios. Isso principalmente onde tu precisa vencer uma altura manométrica grande e ainda assim tu tem uma grande vazão. Aqui está o funcionamento, então, da bomba centrífuga de fluxo axial. Com relação à posição da bomba em relação ao nível do posto de sucção, tá?
a bomba pode trabalhar afogada ou pode trabalhar não afogada. A bomba afogada, ela está instalada fora do poço, ela não é uma bomba submersa, ela está num local seco, porém o seu nível é abaixo do poço de sucção. Com isso, não há necessidade de ter energia para succionar a água. A água do poço até a bomba vai por gravidade. Essa energia vai ser gasta apenas para recalcar a água. Enquanto que se a bomba está instalada acima do nível do poço de sucção, ou seja, está instalada como não afogada, aí ela vai ter que ter uma energia para sugar a água até a bomba e depois para recalcar até o ponto final, ponto de ser abastecido. Aqui a gente pode ver na imagem superior a bomba afogada, a gente pode ver ela ao lado do reservatório, então o reservatório está no nível mais alto, e a bomba não afogada ali dentro, então para abastecer um manancial, captando de manancial para levar para outro local. Então, aí, para aduzir água bruta. Então, ali a bomba foi instalada em superfície, acima do nível do manancial. E aqui a bomba submersa é a bomba que é instalada, por exemplo, dentro de uma barragem, dentro de um rio, ou dentro de um reservatório. Aqui as bombas de esgoto trabalhando de forma submersa ou afogada. Em esgoto é mais usual o uso de bombas, então, submersas. Claro que são bombas diferentes, porque elas também acabam carregando mais sólidos nos esgotos. Elas têm que ter uma constituição mais robusta e diferenciada das bombas para abastecimento de água. Então, aqui a posição da bomba em relação ao nível de sucção com relação à questão hidráulica. Então, a gente pode ver que nesse caso aqui, de uma bomba não afogada, nós vamos ter que a bomba vai ter que vencer uma altura, um desnível geométrico de sucção, e junto a isso também, no caminho, uma perda de carga de sucção, e depois mais um desnível geométrico de recalque e a perda de carga de recalque. Então, aí a altura manométrica total vai ter essas 4 componentes. Está aqui representada. A bomba, então, trabalhando afogada, ela não vai ter a questão da linha de recalque. Ela vai ter que ter apenas ela vai ter que ter apenas energia para recalcar a água, aí para vencer a altura manométrica, a altura geométrica de recalque e também a perda de carga do recalque. Então, aqui um outro esquema com uma bomba vertical afogada, mas o raciocínio hidráulico é o mesmo. Só aí não é necessário, então, vencer a perda de carga na tubulação de sucção, porque não é o caso. Então, se for possível, se a questão de estrutura física, a posição, for possível utilizar a bomba afogada, é preferível, porque aí tu evita a questão da sucção, tu vai trabalhar apenas com energia de recalque. Então, as bombas afogadas nesse aspecto, lembro vocês que as bombas afogadas elas não estão submersas, elas estão em ponto seco, só que no nível mais baixo que o posto de sucção. Qual é a vantagem disso? A bomba se encontra sempre escorvada, ou seja, completamente preenchida de água, dificultando a presença de bolhas de ar. Isso aí reduz a possibilidade da cavitação. As pressões de aspiração são positivas, impedindo a entrada de ar na tubulação durante a aspiração. Não há necessidade de utilizar uma válvula de pé, somente crivo ou similar, apenas para conter eventuais materiais sólidos. Então, a grande vantagem das bombas não afogadas, das bombas afogadas, aliás, é que elas não, o risco de cavitação é muito menor, porque não tem a tubulação de sucção.
Então, aqui algumas peças típicas em um sistema de bombeamento, né, para bomba afogada e para bomba não afogada. Então, na bomba afogada, a gente vai ter o filtro, enquanto que na bomba não afogada, a gente vai ter a válvula de pé de retenção. Okay? Algumas peças importantes que a gente pode falar ali é a válvula de retenção, que é para evitar o retorno da água, fazendo que o rotor da bomba gire no sentido contrário, que pode causar danos, inclusive queimar o motor da bomba. Toda a tubulação, com seus registros, no caso da bomba afogada, uma torneira de escorva, que é para eliminar o ar da rede. No caso da bomba não afogada, tem que ser feito todo o processo de escorva propriamente dito. As tubulações de recalque e de sucção, as válvulas de abrir e fechar os registros, e a válvula de retenção que já foi falado, e assim por diante. Aqui um sistema de escorva com uso de bypass, então a gente pode ver ali essa tubulação para fazer essa escorva por bypass, ou seja, novamente com o objetivo de reduzir a questão do ar no sistema e o risco que isso impacta na bomba no processo de cavitação. Aqui alguns cuidados na instalação do sistema. Okay? Então, a gente pode ver dois sistemas operando corretamente, com um ângulo instalado de forma correta, com aqui o ângulo na tubulação de sucção ascendente para a bomba. Aqui já com erro, depois foi feito de forma horizontal, no mesmo nível. Também a não instalação da redução excêntrica, podendo o uso dessa redução também diminui, está aqui um exemplo, diminui o risco da formação de ar. Aqui com relação ao acoplamento da bomba, tá? Preferencialmente, então, alinhado pela geratriz superior, e não pelo centro, conforme a gente pode ver ali. Então, redução do diâmetro das tubulações, vista frontal, com diâmetro igual na entrada e na saída. É a situação normalmente que ocorre nos boosters. Ali a água, a instalação da bomba quando tu tem um posto de sucção, né? Então, na figura errada, a válvula seccionada, a redução excêntrica, arranjo que não favoreça a sucção de bolhas de ar. Esse é o objetivo. Então, vejam onde foi posicionada a bomba em relação à tubulação que abastece o reservatório, o poço. Quando se faz necessário fazer uma elevação na tubulação de recalque, é importante o uso das ventosas, tá? Então, ter esse cuidado aí também. No caso, principalmente que tiver obstáculos. Aqui um corte esquemático de uma casa de bombas. Então, uma parte que eu não falei para vocês, que é importante muitas vezes, é ter essa talha, pode ser mecanizada ou manual, tá? No guindaste, alguma coisa assim, pois normalmente essas bombas são muito pesadas em eventuais manutenção. Que a gente pode ter uma ideia essa bomba é uma bomba afogada, tá? Mas em poço seco, ou seja, ela é afogada, mas não submersa. Afogada porque vejo que a bomba está localizada abaixo do posto de sucção, abaixo do nível do posto de sucção. Aqui uma configuração mais usual para as bombas de esgoto. Essa é uma bomba submersa, então, ou seja, ela está dentro do fluido. Então, além de afogada, ela está submersa.
Aqui a gente pode ver as unidades de captação de água e normalmente junto a elas as estações de bombeamento. Então, as estações elevatórias de água bruta, EAB. Tipos de tomada de água, então, aqui é quando tu tem uma barragem, a casa de bombas, vejo que aqui está trabalhando não afogada. Aqui ela já pode trabalhar afogada, se for o caso. Aqui a gente pode ver planta e corte, então, de um sistema com poço e adutora por gravidade. Aí a questão da tubulação com tomada de crivo. Aqui com a presença de desarenador, pode ser interessante para a proteção da bomba, dependendo da posição onde tu faz a captação de água, principalmente água bruta. Então, aqui está aqui um exemplo de tubulação de tomada, de ponte de tomada de água, então, no manancial. Aqui está a tomada de água com bomba anfíbia, essa sim vai estar afogada e submersa. Então, aqui está a foto dessa bomba anfíbia instalada. Aqui a tubulação de tomada com poço de derivação, ou seja, a água pode entrar por sucção ou diretamente por gravidade, diretamente na bomba, que aí vai ter a energia de recalque. Aqui temos exemplos de tubulação de tomada com poço de derivação, então, as duas com canais. Aqui tubulação de tomada com estrutura e balanço, tá? Ou seja, uma variável, pode também ser com uso de boias, então, conjunto flutuante. Esse aí sim, o nível variando bastante com o nível d'água. Aqui a tubulação de tomada com conjunto flutuante, então. Outro exemplo. Aqui no sistema Cantareira, que é um dos grandes sistemas, se não o maior, lá da região metropolitana de São Paulo. Aqui o sistema flutuante da represa Billings, também dentro do sistema de São Paulo. A tomada por torres, tá, que é utilizada na barragem do Faxinal, por exemplo. Então, um sistema bem parecido com esse, que aí depende de como está o nível da água no manancial. Aqui a captação com barragem de nível. Okay? Então, é o caso do Marrecas. Em cima a gente pode ver que a água está vertendo então, pelo vertedouro, e aí ela está passando para o outro lado do lago. Esse é o lado seco, do outro lado está o lago com água. Essa água que verte, ela retorna então para o manancial, para o que a gente chama de vazão sanitária, para que o manancial não está sendo, onde está ocorrendo barramento, no caso aqui o arroio Marrecas, não sofra, não continue perene. Aqui os postos de sucção. Aqui alguns cuidados, não vou ler para vocês, depois vocês tenham uma olhada. Isso é mais a nível de quando for fazer uma espécie de manualzinho. Então, os cuidados com postos que são na instalação das tubulações e da bomba. Aqui, instalações, então, para supressão de vórtices, superficial e subsuperficial. Né? Isso é bastante importante para evitar problemas no teu
no fluxo da água, então, na continuidade desse fluxo. Cuidados com o posto de sucção, então, nas elevatórias das bombas normalmente são controladas automaticamente. Isso cada vez mais, os sistemas de automação e de controle remoto, controle à distância e inteligentes são cada vez mais utilizados, e isso pode ser utilizado nas bombas, que são equipamentos eletroeletrônicos. Além disso, são previstos comandos manuais para atender situações de emergência e manutenção, ou seja, quando, em caso de emergência, em que o programa, a central lógica de programação não está programada para atuar, aí a gente bota no modo manual. Então, o controle automático das bombas geralmente é baseado na variação de nível, ou seja, através da chave BOE, do líquido no posto de sucção, que é a forma mais simples e comum de se estabelecer um vínculo entre vazão afluente e a vazão de recalque. A variação de nível no líquido é detectada através de sensores de nível, que são ajustados ou para comandar os diversos pontos de acionamento e desligamento da bomba, ou para programar a sua operação através de um painel de comando. O uso de painel de comando torna o sistema mais eficaz. Os sensores do tipo BOE, pneumáticos, elétricos, ultrassônicos, têm sido os mais utilizados em estações elevatórias. Então, nessa ordem, sendo o sistema BOE mais antigo e o ultrassônico mais atual. Entretanto, nas que utilizam o variador de rotação das bombas, do tipo inversor de frequência, o controle de rotação das mesmas normalmente é feito através de sensores de nível, com saída entre 4 e 20 mA. Aqui está o sensor de nível, um exemplo. Tem N formas de fazer esse sensor de nível. Aqui estão algumas variações, isso aqui é a concepção do teu sistema, a forma como essas bombas podem ser instaladas. Então, o uso mais comum é do reservatório para um bombeamento e desse direto para a rede. Mas também pode ser o bombeamento para a rede através da válvula, de válvula e o controle através de válvula redutora de pressão, mas isso aí significa colocar uma energia e depois tu retirar essa energia. Bomba para a válvula de alívio para controle de pressão, aí normalmente é feito no sistema bypass, um tanque pneumático, com o uso de reservatórios de sobra, e, por último, alimentado por 2 bombeamentos. O sistema tipo booster, que é uma simplificação do sistema tradicional. As bombas utilizadas para aumentar a pressão e a vazão da rede são utilizadas principalmente quando existem variações significativas de cotas ou grandes perdas de carga, normalmente para pressurizar a rede. Aqui está a ideia de funcionamento então, do sistema tipo booster. A água, então, indo do reservatório inferior para o reservatório superior. Aqui o uso de uma estação elevatória depois de um booster apenas para pressurizar o sistema para atingir o nível necessário. Aqui o booster é utilizado para aumentar, em vez de uma altura manométrica, aumentar a vazão do sistema. A gente vai ver depois no cálculo de potência da bomba, que são as duas grandezas que importam, altura manométrica total e vazão que precisa reduzir. Aqui o booster com tanque hidropneumático para bombeamento na rede de distribuição de água. Então ali dá para ver o uso do tanque hidropneumático. Quando, então, o booster tem a função de manter a pressão constante, isso precisa estar associado a um variador de rotação, inversor de frequência, ou a um tanque hidropneumático, para permitir que o booster opere sempre na condição de pressão constante. Aqui a gente pode ver o que é o inversor de frequência que foi comentado e como é que funciona o tanque hidropneumático. Então, com isso, eu encerro aqui a parte mais construtiva das bombas
Depois a gente vai entrar então na parte mais de projeto. Obrigado.